O Sol não é tecnicamente o centro do nosso sistema solar. Está em um espaço chamado baricentro. Ele depende de em qual planeta você está. O baricentro geralmente está mais próximo do objeto com a maior massa. Então, como estamos na Terra, o verdadeiro centro do sistema solar é o Sol, mas não é exatamente o centro. Com relação a Júpiter, o baricentro está na verdade fora da superfície do Sol. Júpiter é 318 vezes maior que a Terra, então o equilíbrio é diferente. Os planetas realmente não giram em torno do Sol, mas em torno de seu centro de massa comum. Imagine equilibrar um lápis na ponta do dedo. Você precisa colocá-lo bem no centro para que ele não caia para um lado. Como o lápis tem a sua massa igualmente distribuída, é fácil supor que tudo se equilibre assim, especialmente no espaço sideral. Mas tente equilibrar um martelo na ponta do dedo do pé. É provável que você quebre o dedo do pé. Seu verdadeiro baricentro fica perto da cabeça do martelo, em vez de no centro real onde você o seguraria. A Terra e o baricentro do Sol são como esse martelo. O centro de massa está mais ou menos no centro do objeto. Realisticamente, se o Sol girasse em torno da Terra, nosso pequeno planeta azul teria que ser tão grande quanto o Sol, ou maior. Não podemos desconsiderar os outros planetas do nosso sistema solar, o que significa que todos eles também teriam que girar em torno de nós. Mas nos tempos antigos, mentes brilhantes sempre achavam que tudo girava em torno da Terra. Isso foi chamado de modelo geocêntrico, e fazia sentido para eles, porque parecia que tudo acima de nós estava girando ao nosso redor. O Sol e a Lua desempenharam papéis vitais na história humana, e não nos sentimos pequeninos no universo até muito mais tarde. Na Grécia Antiga e na Idade Média, os grandes cérebros usavam o modelo geocêntrico para estudar o espaço. Foi apenas no século XVI que o modelo mudou. Naquela época, nem se imaginava que tudo girava em torno do Sol, e eles não tinham o conhecimento para sugerir isso. A Terra não pode ser o centro do sistema solar porque não é grande o suficiente para tal. Para que as condições se adequassem ao enorme tamanho, a vida teria evoluído de maneira diferente. Provavelmente seríamos menos dependentes do oxigênio. Alguns animais, como baleias e golfinhos, podem ficar por horas sem respirar uma única vez. Eles podem até dormir debaixo d'água. Então, os humanos da Terra do tamanho do Sol teriam pulmões especializados e não precisariam estar constantemente tomando ar. Isso significa que a vida vegetal seria limitada, com apenas alguns arbustos por aí. Existem trilhões de árvores em todo o mundo, mas o principal contribuinte para a produção de oxigênio são as algas no oceano. Com espaços tão vastos de oceanos e mares, as algas na superfície estão bombeando o ar que respiramos. O oxigênio não seria tão abundante neste planeta, mas nossos mecanismos respiratórios poderiam depender do dióxido de carbono, outro gás comum encontrado em outros planetas. Se o planeta fosse quente, a água seria escassa. Nós só a encontraríamos em certas partes do planeta, como topos de montanhas. O chão seria queimado demais para que qualquer coisa sobrevivesse adequadamente. Poderíamos esquecer as estações também. O Sol é atualmente grande o suficiente para nos dar o que precisamos, mas como a Terra seria tão grande e o Sol seria outro corpo celeste emitindo calor, sempre sentiríamos estar dentro de um micro-ondas. Os dias e noites seriam diferentes e não haveria muita precipitação. Com tanto calor produzido no núcleo, terremotos e vulcões provavelmente entrariam em erupção o tempo todo. A superfície seria praticamente uma planície escaldante de magma vermelho flutuando ao redor. Este seria o verdadeiro planeta vermelho. Mas se tivéssemos a mesma paisagem da Terra, morar em algum lugar perto das montanhas poderia ser a salvação. As montanhas ainda estariam ligadas ao núcleo, mas seria melhor do que ficar no chão. Alguns dos picos das montanhas poderiam ser até 100 vezes mais altos que o Monte Everest. Os cânions poderiam ser tão profundos a ponto que a Fossa das Marianas pareceria uma pequena ruptura. Os animais também se comportariam e pareceriam diferentes. Aqueles de sangue frio teriam que absorver o mínimo de sol possível para que não queimassem. Os animais teriam que confiar na migração para encontrar água em terras distantes. Os pássaros podem voar por centenas de quilômetros na temporada de migração, então provavelmente veríamos certos pássaros de aparência elegante voando pelo ar. Mas, como a gravidade seria tão forte em uma terra de tamanho colossal, os animais voadores precisariam de ossos e núcleo mais finos para poder alçar voo. Os verdadeiros sobreviventes seriam os micro-organismos. Eles podem viver em temperaturas e pressões extremas e podem viver sem oxigênio por um bom tempo. As noites seriam escuras, já que não haveria lua para refletir a luz do sol. A lua provavelmente estaria no lado oposto de onde o sol está brilhando, então seria para sempre uma bola flutuante no céu. A velocidade de rotação da Terra é mais rápida no Equador,
Então, se todos os planetas e o Sol girassem ao nosso redor, nossa rotação não seria tão significativa. Nossos padrões climáticos não seriam bons para as plantações. Os seres humanos teriam evoluído de forma diferente do que são agora. Provavelmente seríamos mais baixos e parrudos, já que a gravidade é tão forte. E devido às altas temperaturas, provavelmente viveríamos em cavernas ao redor do mundo. Os mais fortes teriam migrado para as montanhas. Provavelmente teríamos o mesmo caminho evolutivo que temos agora, mas outras características físicas poderiam ser diferentes. Nosso pigmento provavelmente seria diferente para combater o calor. A raposa do deserto tem orelhas grandes para ouvir predadores e se refrescar no calor escaldante do deserto. É possível que também tivéssemos ouvidos maiores do que temos agora por esse mesmo motivo. Seríamos muito mais fortes do que somos e nossos ossos seriam grossos e difíceis de quebrar. A gravidade é um dos componentes-chave para desenvolver nossa densidade óssea e massa muscular. Isso significa que dificilmente precisaríamos de ferramentas para caçar, o que teria atrasado a Idade do Bronze e a civilização moderna como a conhecemos. Com pouca vegetação, ficar de pé não seria tão necessário para encontrar predadores ao nosso redor. Também não seríamos os corredores mais rápidos, mas seríamos fortes o suficiente para lutar contra um bando de lobos de aparência estranha. E se a Terra fosse superdimensionada, então é possível que várias espécies de humanos estivessem vagando pela Terra em áreas isoladas. Algumas espécies humanas cresceriam e evoluiriam para os pensadores inteligentes de hoje, mas outras permaneceriam as mesmas, e algumas criaturas do passado ainda estariam inalteradas. Tubarões estariam vagando pela Terra desde a era dos dinossauros. Eles não teriam que mudar de forma ou se adaptar devido ao seu domínio. Outros animais permaneceriam os mesmos por causa de seu isolamento. A ilha de Galápagos abriga alguns animais únicos porque eles estão isolados há tanto tempo. Sem predadores adequados constantemente à espreita ao redor, eles não temem humanos. A nova Terra gigante teria áreas tão grandes quanto a Ásia, cheias de animais isolados que poderiam permanecer exatamente iguais a quando apareceram pela primeira vez. As espécies humanas dessas regiões também permaneceriam as mesmas, já que não teriam se movido ou experimentado com nada. Sua dieta permaneceria a mesma e eles se acostumariam com o clima a que estavam expostos. A tecnologia também teria florescido de forma diferente em várias partes do planeta. Com algumas áreas em completo isolamento, o acesso a novos gadgets e invenções ficaria restrito. Seria como viver em um planeta com diferentes eras nos dias atuais. Outras áreas seriam tão avançadas que poderiam até estar voando para fora do planeta em busca de verdades e respostas. A nossa gravidade é boa o suficiente para vivermos adequadamente e desenvolvermos vida. Mas se o nosso planeta tivesse o tamanho de Júpiter, a gravidade nos esmagaria. E sendo do tamanho do Sol, a Terra nem seria um planeta, mas uma anã marrom e estaria constantemente queimando até se tornar um novo Sol. Atualmente, a Terra é tão pequena em nosso universo que somos praticamente como um grão de areia no deserto. Em um nível cósmico, somos uma pequenina contribuição para esse universo. Nossa, cara, o Sol fez isso de novo. Acabou de lançar uma enorme nuvem de plasma no espaço. Dessa vez, foi uma das erupções mais rápidas e poderosas deste ciclo solar. Foi tão forte que a onda de choque atingiu Vênus, nossa vizinha. Foi então que os cientistas ficaram preocupados e começaram a fazer uma pergunta assustadora. A Terra poderia ser a próxima? Bem, vamos direto ao ponto. Se o seu GPS e a internet têm funcionado normalmente nas últimas semanas e sua cidade não teve nenhum grande apagão recentemente, você já sabe a resposta. Não, aquela explosão poderosa não atingiu a Terra. Ou pelo menos não sentimos nenhum efeito real dela, porque esse evento aconteceu em 21 de outubro de 2025, e se nosso planeta estivesse em seu caminho, teríamos sentido os efeitos apenas alguns dias depois dessa data. Veja, estamos falando sobre ejeções de massa coronal, ou CMS. De tempos em tempos, o Sol lança uma nuvem gigante de plasma superquente no espaço, direto de sua camada externa, a coroa. Pense no plasma como um gás superaquecido. É do que o Sol é feito, e está cheio de minúsculas partículas carregadas, íons positivos e elétrons negativos. Essas explosões acontecem porque o campo magnético do Sol está sempre se movendo e se torcendo. Às vezes, as linhas magnéticas se embaralham e de repente se rompem e se reorganizam. Esse processo é conhecido como reconexão magnética. E quando isso acontece, bom, o Sol lança uma CNE. Uma única ejeção de massa coronal pode lançar bilhões de toneladas de material no sistema solar de uma só vez.
e pode criar uma onda de choque. Essa onda de choque pode acelerar partículas carregadas, o que aumenta a chance de uma tempestade de radiação. E se um planeta estiver no caminho, isso pode ser um problema. O complicado é que as CME são bem imprevisíveis. Elas podem ser lançadas em direções diferentes e nem todas se movem na mesma velocidade. As mais rápidas atravessam o espaço a milhões de milhas por hora. Se uma estiver apontada para a Terra, pode chegar aqui em apenas 15 horas. As mais lentas podem levar dias para chegar até aqui, mas mesmo assim, normalmente leva entre 1 e 5 dias. Não é como se levassem meses. Como essa grande explosão aconteceu faz um tempo, dá para dizer que, estamos seguros. E, sinceramente, mesmo se tivesse atingido a Terra, provavelmente estaremos seguros do mesmo jeito. Claro, uma CME forte pode bagunçar satélites, atrapalhar sinais de rádio, internet e até derrubar redes elétricas por um tempo. Mas não é o tipo de coisa que acaba com o mundo ou extermina a humanidade. Então, respira fundo. Mesmo uma erupção solar realmente poderosa não vai destruir a Terra. Infelizmente, não podemos dizer o mesmo sobre Vênus. CMEs atingindo nosso planeta vizinho são, na verdade, um dos motivos pelos quais Vênus não pode sustentar vida, pelo menos não que consideramos vida. Mas relaxa, a gente vai chegar nessa parte depois. Primeiro, vamos mergulhar nessa recente explosão solar e entender o que a tornou tão extrema. Essa veio do lado oposto do Sol, o lado que não conseguimos ver da Terra. E veio de uma área especialmente ativa de manchas solares chamada 4246. Essa é uma nova mancha solar, enorme e bagunçada, que tem sido responsável pela última leva de tempestades solares vindo na nossa direção. A grande explosão aconteceu logo depois que essa região girou além da borda oeste do Sol, então ficou fora de vista da Terra e da maioria dos satélites meteorológicos. Felizmente, o evento foi registrado por um instrumento em um satélite da NOAA, chamado CC-ORON. Pense nele como uma câmara especial projetada para detectar grandes explosões solares, mesmo quando acontecem do outro lado do Sol. É por isso que ele está estrategicamente posicionado tão alto acima da Terra, orbitando a cerca de 35 mil quilômetros sobre o Equador. O CCOR consegue capturar essas imagens bloqueando a superfície ofuscante do Sol. Assim, ele pode enxergar o brilho tênue ao redor e rastrear enormes nuvens de plasma enquanto se espalham pelo espaço. Agora, vamos falar de velocidade. A NASA estima que a ejeção de massa coronal de outubro estava se movendo a cerca de 1.320 km por segundo, mas os primeiros sinais de rádio sugeriram que poderia ter sido ainda mais rápida, perto de 2.475 km por segundo. Pode acreditar, isso é absurdamente rápido para uma ejeção de massa coronal. Para você ter uma ideia, só algumas explosões na história recente foram mais rápidas. Um exemplo famoso aconteceu em 2017, durante uma erupção solar classe X, classificada como X8. Então, de acordo com a NASA, classe X significa o tipo mais forte de erupção solar. O número indica o quão forte ela é. Um X1 é o valor base, um X2 é 2 vezes mais forte, um X3 é 3 vezes mais forte e assim por diante. Ou seja, uma erupção X8 é algo gigantesco. Aqui na Terra, esse evento de 2017 realmente atrapalhou um pouco os sinais de rádio de alta frequência por um tempo. Mas pra gente foi basicamente só isso. Em Marte, a história foi diferente. Quando o mesmo evento atingiu o planeta vermelho, ele aqueceu a atmosfera superior de forma desigual. Nas áreas mais quentes, os cientistas perceberam que as duas camadas superiores, a termosfera e a ionosfera, começaram a interagir mais do que o normal por causa da explosão. E isso teve um efeito real. O oxigênio começou a escapar para o espaço muito mais rápido do que o normal. Em outras palavras, esse evento breve fez Marte perder parte de sua atmosfera em um ritmo mais acelerado. Agora, quando falamos sobre essa explosão recente, a história é meio parecida, mas com uma diferença. Dessa vez, Marte não era o principal alvo. Vênus era. O planeta estava bem no caminho da explosão solar. Então, quando a onda atingiu, Vênus foi bombardeado por uma tempestade de partículas carregadas. Agora, você pode estar se perguntando, por que há um problema maior quando uma erupção solar atinge planetas como Vênus ou Marte, mas não é tão grave para nós aqui na Terra? Bem, é por causa do campo magnético da Terra. Então, grandes explosões do Sol podem bagunçar a atmosfera ao redor de um planeta. Mas na Terra, grande parte desse impacto é bloqueado por uma bolha magnética natural chamada magnetosfera. Que bom, né? Funciona assim. Uma onda de plasma vem do Sol e atinge a magnetosfera.
a região ao redor da Terra controlada pelo nosso campo magnético. Esse campo magnético repele a maioria das partículas carregadas, funcionando como uma espécie de escudo, mas nem todos. Algumas partículas ainda conseguem atravessar e colidem com a atmosfera superior. Quando isso acontece, podemos ter tempestades geomagnéticas. Essas tempestades criam auroras incríveis. Elas também podem atrapalhar satélites e redes de comunicação, como falamos antes. Mas alguns planetas, como Vênus, não têm um campo magnético forte como o da Terra, e isso pode ser um problema. Porque quando uma onda de EMC chega a Vênus, as partículas carregadas batem direto na atmosfera e, com o tempo, acabam arrancando partes dela. Agora, aqui vai um exemplo real. No dia 19 de dezembro de 2006, o Sol liberou uma EMC pequena e lenta. Mesmo não sendo rápida, ela ainda era forte o bastante para causar danos. Cerca de 4 dias depois, ela chegou a Vênus e arrancou uma grande quantidade de oxigênio da atmosfera do planeta, mandando-o para o espaço para sempre, ou infelizmente. E esse é, na verdade, um dos grandes motivos pelos quais planetas como Vênus são inabitáveis. Sem um campo magnético forte, as EMCs podem lentamente arrancar a atmosfera, bombardear a superfície com radiação perigosa e criar condições brutais de clima espacial. Vênus é um exemplo perfeito disso. É o planeta mais quente do nosso sistema solar, sendo 100 vezes mais quente que a Terra. Sua atmosfera é absurdamente densa. E a pressão lá é insana, tanto que o tempo mais longo que qualquer espaçonave já sobreviveu em sua superfície antes de ser esmagada foi pouco mais de 2 horas. Cientistas acreditam que ser atingido por erupções solares sem uma magnetosfera adequada para protegê-lo ajudou a empurrar Vênus para esse mundo extremo. E ao estudar o que acontece com planetas como Vênus, podemos aprender algo maior. O quão importante um escudo magnético pode ser para a vida em outros mundos que encontrarmos fora do nosso sistema solar. E se o Sol fizesse BOOM? Bem, você pode imaginar que isso seria uma notícia muito ruim para nós. Esse vídeo foi bem curto, né? Não, espere, eu tenho mais. Se o Sol explodisse, o caos se instalaria em nosso sistema solar. Mas os cientistas nos dizem que isso certamente acontecerá um dia. Mas por quê? Como exatamente os eventos se desenrolariam? E é possível que, de alguma forma, sobrevivamos a esse evento? Ei, vamos nos aprofundar no assunto. Antes de tudo, prepare-se para uma viagem ao núcleo do Sol. O coração do Sol está repleto de átomos de hidrogênio em uma festa fora do comum. Esses átomos estão tão empolgados que se chocam uns contra os outros com toda a sua força. E quando eles colidem, algo mágico acontece. Isso é chamado de fusão nuclear. Nessa festa de fusão, os átomos de hidrogênio se combinam para formar átomos de hélio. Um experimento químico em grande escala. Durante essa fusão nuclear, uma pequena quantidade de massa dos átomos de hidrogênio é transformada em uma enorme quantidade de energia. É a famosa equação de Einstein, E igual mc ao quadrado, entrando em ação. A energia é liberada na forma de luz e calor, irradiando-se para o exterior e iluminando todo o sistema solar. Quando todos esses processos começam a funcionar, um grupo de partículas energizadas chamadas fótons se junta à diversão. Esses fótons são como minúsculos pacotes de luz que saltam e unem em todas as direções. Eles desempenham um papel fundamental no transporte da energia do Sol pelo espaço, iluminando nosso mundo e aquecendo nosso aconchegante planeta. Para manter tudo isso funcionando, para que os átomos não escapem e criem um caos completo, o núcleo do Sol precisa estar sob enorme pressão. Essa pressão vem do imenso peso das camadas externas do Sol que pressionam o núcleo. As camadas externas estão apertando o núcleo interno, mas as camadas internas não desistem. A energia criada pela fusão e pela agitada festa de fótons se esforça muito para escapar do núcleo do Sol. Mas o núcleo é tão denso como eu, e a pressão é tão grande que a energia leva um bom tempo para sair. Ela ricocheteia, sendo absorvida e reemitida por outras partículas. Eventualmente, depois de um longo tempo, ela atinge a superfície do Sol e se espalha pelo espaço, chegando até nós como luz solar. Então agora você sabe como o Sol funciona, mas o que acontece quando ele chega ao fim de sua vida útil? Bem, aqui está a reviravolta. Nosso Sol tem um suprimento limitado de combustível de hidrogênio. Em cerca de 5 bilhões de anos, ele ficará sem combustível. Depois disso, nossa estrela passará por algumas grandes mudanças. Agora preste atenção, pois há uma grande chance de que todos nós percamos isso.
Primeiro, o Sol inchará e se tornará uma gigante vermelha, expandindo-se como um balão. Ele crescerá tanto que engolirá os planetas, inclusive a nossa amada Terra. Isso é que é um Sol ocupando todo o espaço. Portanto, não veremos o fim do nosso Sol, a menos que nos mudemos para um lugar mais distante. Após a fase de gigante vermelha, o Sol encolherá um pouco. Suas camadas externas desaparecerão no espaço, deixando para trás uma bela nebulosa planetária. Ele estará revelando seu núcleo brilhante. O núcleo, agora cheio de hélio, também começará a fundir elementos mais pesados, como oxigênio e carbono. Essas reações não serão tão energéticas como uma festa com menos dança e mais vibrações relaxantes. Eventualmente, até mesmo o hélio se esgotará e o Sol se tornará uma anã branca compacta, uma estrela aposentada curtindo sua casa de repouso. Os cientistas estimam que o Sol ainda tem cerca de 7 a 8 bilhões de anos antes de apagar suas luzes. Mas não se preocupe! Até lá, a humanidade poderá ter viajado para galáxias distantes ou talvez até evoluído para seres espaciais incríveis. Portanto, nosso Sol não se extinguirá com um estrondo como os fogos de artifício. Ele não é grande o suficiente para se tornar uma supernova ou um buraco negro. Essas superestrelas estelares precisam de muito mais massa do que o nosso Sol para realizar esses truques cósmicos. Mas e se ele explodisse muito repentinamente, como num evento abrupto e sem motivo? Bem, vejamos. Imagine o seguinte, o Sol faz boom e a Terra entra em um momento de loucura. O evento libera uma quantidade insana de energia, enviando uma onda de choque que corre pelo espaço na velocidade da luz. Demora cerca de 8 minutos para que essa onda de choque chegue à Terra. Por quê? Bem, o Sol está a incríveis 150 milhões de quilômetros de distância de nós, em média. Portanto, leva um pouco mais de 8 minutos e 20 segundos para que a luz do Sol percorra toda essa distância e chegue até nós. Mas vamos falar sobre o evento em si. Seria uma ótima visão para testemunhar, mas infelizmente também seria o fim. Créditos rolando na tela, hein? As quantidades loucas de energia liberada fariam com que o Sol se expandisse rapidamente, novamente engolindo os planetas, inclusive a Terra. E isso não é tudo. Prepare-se para uma enorme explosão de radiação. O Sol liberaria uma torrente de partículas supercarregadas. Estamos falando de raios X e raios gama, do tipo que pode bagunçar seriamente as coisas. Quando essas partículas de alta energia atingem a atmosfera, elas ficam loucas, causando todo tipo de caos. Elas ionizam a atmosfera, criando um enorme pulso eletromagnético. Esse pulso é como uma onda de choque para os dispositivos eletrônicos. Ele os frita e os deixa inúteis. Portanto, se seus aparelhos não estiverem protegidos, eles passarão por maus bocados. Falando em tempos difíceis, depois disso, é a vaporização instantânea do nosso planeta. Mas o grande finale do Sol não mexe apenas com a Terra. Ele causa estragos em todo o sistema solar. Essa explosão maciça de energia estaria se chocando contra tudo em seu caminho. Os planetas e outros objetos são arrancados de suas órbitas aconchegantes, causando caos e imprevisibilidade. O cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter, capu! Ele se foi, obliterado ou espalhado pelos ventos cósmicos. E mesmo os planetas que sobreviverão a esse evento provavelmente sairão de suas órbitas para vagar por algum lugar. E não vamos nos esquecer dos planetas externos, como Júpiter e Saturno. Esses gigantes geram seu próprio calor interno, o que os mantém aconchegantes e atrai muitas luas. Mas o boom do Sol roubaria seu calor, transformando-os em lugares incrivelmente frios. E agora que já discutimos como tudo isso seria catastrófico para tudo em nosso sistema solar, vamos fazer a pergunta lógica. A humanidade conseguirá? A resposta curta é não, não conseguiríamos. Tudo seria exterminado, exceto talvez algumas bactérias sorrateiras que se escondem nas sombras. Mas em um cenário maluco em que o Sol nos avisasse sobre seus planos, poderíamos ter uma chance de lutar. Se soubéssemos de antemão e tivéssemos tempo para nos preparar, poderíamos colocar nossas engrenagens de sobrevivência em funcionamento. Então, o que poderíamos fazer? Como a própria Terra não sobreviverá à birra do Sol, teríamos de nos mudar para outro lugar. Lembra que mencionamos que nem todos os planetas seriam completamente destruídos? Bem, infelizmente, os mais próximos do Sol, Mercúrio, Vênus e Terra, desapareceriam. Portanto, a opção mais fácil seria mudar para algum outro sistema solar com seu próprio planeta semelhante à Terra. Mas e se a Terra, de alguma forma, conseguisse sobreviver a essa catástrofe? Não vamos pensar em como isso aconteceu e vamos apenas discutir as consequências. Bem, nosso clima ficaria louco. Durante os primeiros momentos do cabum do Sol, a radiação e as partículas aumentariam muito a temperatura, como uma onda de calor interminável. Estamos falando de um grande efeito estufa. Os oceanos evaporariam,
criando nuvens espessas e fofas que retêm o calor e se recusam a deixá-lo escapar para o espaço. E depois disso, sem o abraço quente do Sol, a Terra se tornaria rapidamente um freezer gelado. Portanto, teríamos que pensar fora da caixa. Uma ideia seria nos abrigarmos nas profundezas do subsolo, onde não seríamos tão afetados pela radiação e pelas mudanças bruscas de temperatura. À medida que você cava mais fundo, a temperatura aumenta. Assim, com as ferramentas e os recursos certos, a humanidade poderia se abrigar em bunkers fortificados, sobrevivendo por alguns anos sem os raios solares. Por que apenas alguns anos? Bem, lembra-se de como dissemos que o Sol é o centro de gravidade de nosso sistema solar? Sem ele, a Terra estaria à deriva em busca de um novo centro de gravidade. Imagine nosso planeta, nosso fiel satélite, a Lua e todos os outros planetas flutuando lentamente no espaço. Felizmente, o nosso fiel Sol está se segurando, mantendo-nos aquecidos e brilhando para muitas outras aventuras cósmicas que estão por vir. Portanto, estamos seguros por alguns bilhões de anos, mas é sempre divertido imaginar cenários impossíveis. Portanto, fique ligado para mais e se... O quê? Veja, está vendo isso? Parte do Sol se rompeu e agora está se agitando acima da superfície da estrela, formando um vórtice gigante. O que está acontecendo lá? Bem, vamos admitir, ainda sabemos muito pouco sobre o Sol, por mais crucial que essa estrela seja para o nosso bem-estar. Mas no caso do Sol quebrado, os cientistas provavelmente podem explicar o que ocorreu. Parte do plasma do astro provavelmente irrompeu da superfície e se separou, criando algo semelhante a um vórtice em forma de coroa sobre o Polo Norte solar. Ainda assim, essa é apenas uma teoria. Os astrônomos precisam realizar mais análises para descobrir se foi isso mesmo que aconteceu. No momento, eles estão um pouco desconcertados, pois esse fenômeno não se parece com nada que já tenham visto antes. Mas as imagens que temos são inegavelmente impressionantes. O que é mais alarmante, porém, é que o comportamento da nossa estrela está mudando atualmente. Ela está aumentando sua atividade, ficando mais agitada com erupções e manchas. Este ano teve erupções todos os dias até agora. Também lançou algumas de classes X e M em janeiro de 2023, que são a maior e a segunda maior que pode produzir. Mesmo que isso pareça um pouco alarmante, não se preocupe. O Sol tem certos ciclos de atividade que se repetem a cada 11 anos aproximadamente. Alguns são relativamente calmos, enquanto outros são absolutamente selvagens. Esses ciclos ocorrem simultaneamente com as flutuações do campo magnético solar. Quando este fica mais fraco nos polos da estrela, estes trocam de lugar, o que faz com que a polaridade do campo magnético se inverta. Esse é o período de tempo em que o astro está mais ativo, reconhecido como máximo solar. No momento, estamos próximos dele. Os cientistas podem descobrir isso analisando a atividade solar em comum. Mas como o Sol ainda é um mistério para nós, ninguém pode determinar quando a inversão de polaridade provavelmente ocorrerá. Uma estimativa aproximada é julho de 2025. Ao mesmo tempo, não podemos dizer que a situação atual é normal. É verdade que cada ciclo é diferente dos outros. Alguns são mais fracos e outros mais poderosos. Portanto, este que começou em dezembro de 2019 já excedeu significativamente as expectativas de todos os cientistas e continua a fazê-lo. O que nos leva de volta ao vórtice observado em 2 de fevereiro de 2023, que tanto impressionou os astrônomos. Ele começou como uma proeminência solar. Trata-se de um filamento de plasma brilhante que se estende para longe da superfície da estrela. E deixa eu dizer que as proeminências solares são um fenômeno absolutamente regular e, como a mais recente, elas geralmente ocorrem em grandes altitudes ao redor da coroa do Sol, que é a camada mais externa da atmosfera da estrela. De qualquer forma, proeminências como essa em questão são chamadas de SEBs, porque se parecem com uma cerca viva. Mas o que surpreendeu os astrônomos aconteceu um pouco mais tarde. O material do filamento aparentemente se separou e começou a circular em torno do polo próximo ao qual ocorreu, a 60 graus de latitude e a uma velocidade de cerca de 100 km por segundo. E isso durou cerca de 8 horas. Um cientista que vem observando os ciclos do Sol há décadas afirma que nunca viu vórtices assim. Infelizmente, os polos solares são mais difíceis de serem observados, portanto pode demorar um pouco até obtermos nossas respostas. Pela primeira vez, uma espaçonave tocou a superfície do Sol em 2021. Foi a sonda solar Parker, da NASA, que voou pela atmosfera superior de nossa estrela. Ela também coletou algumas amostras de partículas e examinou os campos magnéticos de lá. Foi um verdadeiro marco e um salto gigantesco para a ciência solar. Colocar as mãos no material de que o Sol é feito permitirá que os pesquisadores descubram informações cruciais sobre nossa estrela e sua influência sobre nós e todo o sistema solar.
A sonda Parker se aproximou da superfície do Sol e começou a fazer descobertas que outras espaçonaves estavam muito distantes para ver. Por exemplo, examinou o vento solar por dentro. Trata-se de um fluxo de partículas provenientes do Sol que podem nos influenciar aqui na Terra. Mesmo antes de chegar muito perto do astro, a Parker descobriu que parte dele havia muitas estruturas magnéticas em zigue-zague no vento solar, chamadas switchbacks. Naquela época, porém, os cientistas não conseguiam descobrir como elas se formaram e onde apareceram. Mas agora, mais de 2 anos depois, sabemos com certeza que se originam na superfície solar. Como você sabe, o Sol não tem nenhuma superfície sólida, ao contrário do nosso planeta, mas conta com uma atmosfera superaquecida, feita de material solar ligado por forças magnéticas e gravidade. Quando a pressão e o aumento do calor empurram esse material para longe da estrela, ele acaba chegando a um ponto em que o campo magnético e a gravidade do Sol não conseguem mais contê-lo. Esse ponto tem seu próprio nome, a superfície crítica de Alfvén. Ela marca a borda da atmosfera solar e é também onde começa o vento solar, um material que consegue ultrapassar o limite. Ele arrasta o campo magnético em direção à Terra e além. Mas o mais importante é que após esse limite, o vento começa a se mover tão rápido que suas ondas não conseguem retornar ao Sol, o que significa literalmente cortar todas as conexões com a estrela. Durante sua passagem, a sonda Parker entrou e saiu da coroa solar várias vezes. Isso provou que a superfície crítica de Alfvén não tinha o formato de uma esfera lisa. Ele tem vales e picos, e sua superfície é um pouco enrugada. Em um determinado momento, a sonda chegou a encontrar um pseudofluxo, uma estrutura maciça na coroa do Sol que se eleva bem acima da superfície da estrela. É possível vê-la da Terra durante os eclipses solares. E sabe de uma coisa? Para a sonda Parker, passar por esse pseudofluxo foi como voar para o olho de uma tempestade. Lá dentro, tudo era muito mais silencioso. As partículas se moviam mais lentamente e havia menos mudanças de direção. Foi uma grande mudança em relação à barragem de partículas que a sonda encontrou dentro do vento solar. Agora, falando em erupções solares, elas são muito perigosas para a Terra. A radiação que liberam pode interferir em nossa comunicação por rádio. Essas tempestades afetam todos os sistemas eletrônicos, desde a internet até as redes de energia, e podem até destruir satélites. A maioria das erupções solares dura minutos, mas algumas continuam por horas. Os cientistas as classificam de acordo com a intensidade do brilho em raios-x. É pouco provável que você perceba as menores se não tiver um equipamento especial. As erupções solares médias causam apagões de rádio fugazes nos polos, mas nada muito grave. É com as de classe X que as pessoas devem se preocupar. Elas causam as tempestades solares mais fortes e duradouras. Uma dessas em direção à Terra não ocorrerá de uma só vez. Primeiro haverá luz solar de alta energia, principalmente raios ultravioleta e raios X. Elas ionizarão a atmosfera superior do nosso planeta e atrapalharão a comunicação por rádio. Depois, uma tempestade de radiação atingirá a Terra. E, finalmente, uma nuvem colossal de partículas solares carregadas atingirá nossa atmosfera. Elas vão interagir com o campo magnético do planeta e causar estragos em todo o mundo. Se uma tempestade solar intensa ocorresse nos dias de hoje, começaria interrompendo o GPS e derrubando satélites. Se algum astronauta estivesse fazendo uma caminhada espacial naquele momento, teria apenas alguns minutos após o primeiro flash de luz para encontrar abrigo. Suas espaçonaves provavelmente estariam devidamente protegidas e seguras o suficiente. O principal desafio seria entrar a tempo. Depois, a tempestade continuará a interferir nas comunicações via satélite. É por isso que muitas de suas atividades diárias, desde ligar para seus amigos até pagar com cartão de crédito, estariam em risco. Mas uma das piores consequências estaria ligada às redes de energia. Os picos causados pelas partículas provenientes do Sol danificariam transformadores gigantes. Uma tempestade solar poderosa poderia custar de 1 trilhão a 2 trilhões de dólares. Felizmente, se uma tempestade solar tão poderosa estivesse vindo em nossa direção, provavelmente receberíamos algum tipo de aviso. Equipamentos modernos em todo o mundo e no espaço não param de observar o Sol nem por um segundo. Isso nos daria algum tempo para nos prepararmos, entre várias horas e alguns dias. E se os transformadores fossem desligados a tempo, as consequências não seriam tão dramáticas. Digamos que você esteja dirigindo para casa e, de repente, seu GPS trava. Seu telefone está exibindo todas as barras, mas leva uma eternidade para fazer uma chamada. Ou talvez a ligação caia sem motivo e você tenha que rediscar. Você ignora o problema. Provavelmente sua operadora está sendo estranha. Mas então, mais tarde, durante uma festa em casa, a luz pisca por um segundo.
Não precisa entrar em pânico. Você não está sendo assombrado por um fantasma. Pelo menos espero que não. Não, é muito mais provável que o Sol esteja aprontando. Porque um buraco gigante com cerca de 804 mil quilômetros de largura se abriu em sua atmosfera e agora está enviando coisas estranhas diretamente para nós na Terra. Ok, mas o que isso realmente significa? Um buraco no Sol? Quando olhamos para o Sol com óculos altamente protetores, é claro, tudo o que conseguimos ver é uma estrela calma e brilhante. Mas isso não poderia estar mais longe da verdade. De perto, é um caos total. Sua superfície ferve com tempestades magnéticas, laços de plasma se torcem e se rompem e, de vez em quando, a camada externa, chamada coroa, torna-se imprevisível. Foi isso que aconteceu recentemente, quando uma região massiva da atmosfera solar de repente mudou de forma. Os cientistas chamam isso de buraco coronal, mas não imagine uma fenda ou uma cratera. É mais como uma abertura de ventilação na camada externa do Sol. Nossa estrela possui essas forças invisíveis percorrendo seu interior, como linhas de tensão sob a superfície. Na maior parte do tempo, elas se curvam de volta sobre si mesmas, mas às vezes, em certos pontos, elas se estendem para o espaço como faixas abertas. E é aí que as coisas começam a voar. Partículas são lançadas em velocidades insanas no que chamamos de vento solar. Esse vento atravessa o espaço a cerca de 1,6 milhão de quilômetros por hora, rápido o suficiente para alcançar a Terra em alguns dias. A região do Sol de onde o vento se origina parece mais escura e fria do que o restante. É por isso que a chamamos de buraco coronal. E o atual é enorme, tão grande que caberiam cerca de 62 terras lado a lado dentro dele. Ele se estende por uma parte gigantesca do hemisfério sul do Sol e está apontado diretamente para o nosso planeta. Então, o que exatamente o Sol está enviando em nossa direção e o que acontece quando isso chega aqui? O vento solar não é apenas rápido, ele também está repleto de partículas minúsculas e carregadas que o Sol arremessa quando está mais ativo. E quando esse fluxo entra no campo magnético da Terra, é como jogar uma pedra em um lago tranquilo. Ele pressiona contra o escudo magnético do nosso planeta, distorcendo-o como um balão sendo cutucado de fora para dentro. É isso que cria as auroras de tirar o fôlego. No entanto, às vezes, o Sol vai ainda mais longe. Em vez de um fluxo constante, ele libera uma nuvem massiva de material solar de uma só vez. Isso é chamado de ejeção de massa coronal, ou CME. Esse fenômeno pode atrapalhar o GPS e bloquear sinais. Em parte, isso acontece por causa de algo chamado ionosfera, uma camada carregada bem no alto da atmosfera da Terra, que ajuda os sinais de rádio a se propagarem. Quando essa camada é perturbada, os sinais começam a se refletir de maneira estranha ou a cair completamente. No final de maio de 2025, a Terra foi atingida por uma tempestade geomagnética. Ela foi classificada como G3, o que significa forte. A tempestade veio de um fluxo de vento solar em alta velocidade liberado por um buraco coronal e causou auroras visíveis até o sul de Iowa e Oregon. Os alertas emitidos apontam para possíveis interrupções no GPS e em rádios de ondas curtas durante a tempestade, mas nenhum problema sério foi registrado. Poucos dias depois, a situação piorou. Nos dias 1 e 2 de junho, outra tempestade aconteceu. Desta vez foi de classe G4. Esse nível é considerado um evento severo, apenas um passo abaixo da categoria mais alta. Os céus se iluminaram. Pessoas em todo o norte dos Estados Unidos e até mesmo tão ao sul quanto a Califórnia e o Novo México viram cortinas brilhantes de verde e rosa atravessando o céu noturno. É o tipo de espetáculo que normalmente você teria que viajar até o Círculo Ártico ou Antártico para presenciar. Ok, tudo bem, estou convencido. Fantasmas não fazem esse tipo de coisa. Mas não foi apenas um show de luzes. Embora até os astronautas a bordo da Estação Espacial Internacional tenham conseguido capturar fotos de tirar o fôlego. As companhias aéreas receberam alertas de radiação e podem ter alterado algumas rotas de voo como precaução. Operadores de satélites estavam monitorando possíveis desvios de sinal, e o rádio de alta frequência, usado por navios, aviões e operadores amadores, pode ter sofrido interrupções breves. Mas então veio outra. Algumas semanas depois, em meados de junho, a Terra foi atingida por uma tempestade geomagnética de classe G2. Ela não foi tão intensa quanto o evento anterior de classe G4, o que significou menos risco de interrupções e mais uma oportunidade de registrar céus iluminados em fotos. E então, só para manter as coisas interessantes, o Sol seguiu com um par de fortes explosões solares nos dias 17 e 19 de junho. As explosões solares são um tipo diferente de erupção, mas com consequências semelhantes. A superfície do Sol está em constante movimento, arrastando os campos magnéticos como se fossem cabos emaranhados.
Eventualmente, essas linhas ficam tão torcidas que acabam se rompendo, e é esse rompimento que causa uma explosão solar. Se uma CME é o Sol lançando material, uma explosão solar é mais como o Sol acionando um interruptor de luz, exceto que a luz, nesse caso, é radiação, que inunda o espaço na velocidade da luz. As explosões atingem rápido, às vezes em questão de minutos, e elas nem precisam carregar partículas para causar problemas. Assim, enquanto as CMEs são como nuvens massivas de explosões solares que levam 1 ou 2 dias para chegar, as explosões solares são um clarão que atinge antes mesmo de você perceber. E em meados de junho, a Terra foi atingida por 2 delas, uma após a outra. A segunda foi a mais forte e chegou a derrubar temporariamente as comunicações de rádio em partes dos Estados Unidos. Então, por que tudo isso está acontecendo agora? Não é aleatório. O Sol segue um padrão, ele passa por fases, mais ou menos como os humores. Sim, humores solares. A cada 11 anos, mais ou menos, ele fica um pouco dramático. Mais explosões, mais manchas solares, mais esquisitices. Os cientistas chamam esse período de pico de máximo solar, e atualmente estamos no meio de um deles. No momento, estamos no ciclo solar 25, que deve atingir seu pico em algum momento entre hoje e o início de 2026. Durante esse período, o Sol está ficando mais ativo. Parece que as coisas estão apenas começando a esquentar, e podemos esperar tempestades ainda mais violentas nos próximos meses. Mas, se esse for o caso, devemos nos preocupar? Na verdade, não. Pelo menos, não no sentido de correr para os bunkers. As tempestades solares não prejudicam as pessoas diretamente. Você não sofrerá queimaduras solares através do telhado ou será submetido ao micro-ondas enquanto dorme. A menos que anunciem uma bela aurora, você nem saberá que isso aconteceu. A maior preocupação é com os sistemas que funcionam silenciosamente em segundo plano. Satélites, redes de navegação e eletricidade. Quando o campo magnético é perturbado, ele pode causar a formação de correntes elétricas no solo. E essas correntes não ficam apenas no subsolo, elas podem se infiltrar nas linhas de energia. Se essas correntes ficarem fortes o suficiente, elas podem sobrecarregar transformadores, danificar sistemas elétricos e até mesmo derrubar redes elétricas inteiras. Foi o que aconteceu em Quebec em 1989, quando uma tempestade solar apagou toda a província em 90 segundos. É por isso que agências como a NASA e a NOAA monitoram a atividade solar constantemente. Elas sabem quando algo está a caminho, qual pode ser a intensidade e que tipo de alerta devem emitir. Normalmente não pensamos no Sol a menos que esteja muito quente ou atrapalhando nossos planos de ir à praia. Ou quando está muito frio e estamos presos dentro de casa, sonhando com o verão. Mas, ocasionalmente, ele nos lembra que ainda é uma coisa selvagem. Uma fascinante bola de caos, que se inflama, que explode, que lança ondas gigantes de partículas carregadas pelo espaço, só para ver o que acontece. E mesmo a 150 milhões de quilômetros de distância, nós sentimos isso. Um sinal perdido, um lindo céu brilhante, uma oscilação de energia. Pequenos indícios de que não estamos tão desconectados do espaço como gostamos de acreditar. Portanto, da próxima vez que seu GPS agir de forma estranha, ou sua tela falhar sem motivo, não culpe seu telefone, ou Gasparzinho. Pode ser apenas o Sol, meio mal-humorado de novo. Bilhão de anos atrás, Marte tinha uma atmosfera mais espessa. Pode até ser que tivesse rios e lagos para os marcianos tomarem banho. Depois, Marte perdeu seu grande escudo magnético e o Sol começou a arrancar essa atmosfera aos poucos. Esse vazamento lento ainda acontece hoje em dia. É por isso que a NASA enviou 2 satélites para observar esse roubo cósmico em tempo real. Marte nem sempre foi assim. Não era um mundo aquático com terras verdes sem fim, mas podemos ver canais de rios secos esculpidos na rocha. Também existiam esses enormes deltas em forma de leque, como se alguém tivesse despejado um rio barrento em um lago. Mas, para isso, Marte precisaria de muito mais pressão e calor do que tem hoje. É verdade que Marte ainda tem uma atmosfera, mas ela é muito fraca. A pressão na superfície é só cerca de 0,6 da Terra, então a água na superfície não se comporta normalmente. Ela ou congela ou evapora num piscar de olhos. O culpado é o vento solar. O Sol constantemente pulveriza o espaço com um fluxo rápido de partículas carregadas que se movem a mais de 1 milhão de milhas por hora. Marte não tem um grande escudo, então esse fluxo pode bater no topo da atmosfera e arrancar partículas dela. E uma vez que essas partículas se perdem no espaço,
Marte não as recupera. É como uma panela de sopa com uma tampa muito fraca que não consegue segurar o vapor. E o Sol é como um ventilador soprando nessa direção. O vapor continua escapando e nunca mais volta. Então agora, os cientistas da NASA querem um lugar na primeira fila para ver esse processo de perto e descobrir com que rapidez o planeta ainda está perdendo partículas. É por isso que eles criaram a missão Escape-Aid, 2 espaçonaves idênticas enviadas em dupla, apelidadas de Blue e Gold. Elas não são naves enormes, têm mais ou menos o tamanho de uma geladeira e pesam cerca de 210 quilos sem combustível. Uma dupla criada para flagrar Marte bem no meio de um impacto de atividade solar e, em seguida, observar o que a atmosfera faz logo depois. No momento, os satélites estão em trânsito, mas ainda não estão indo para Marte. Em vez disso, eles estão indo para o ponto L2 Terra-Sol. Essa é uma região a cerca de 1 milhão de milhas da Terra, no lado noturno, aquele que fica afastado do Sol. Eles estão dando voltas ao redor do Sol em uma trajetória que os mantém próximos da Terra. A NASA chama isso de espera em fase. É uma rota de espera planejada, como um estacionamento no espaço profundo. Agora, enquanto estão esperando, os satélites não estão perdendo tempo. Essa área fica bem na longa trilha invisível do campo magnético da Terra, chamada de magnetocauda. É o campo magnético da Terra sendo puxado e esticado em uma longa cauda parecida com a de um cometa pelo vento solar. Do lado ensolarado, nosso campo é comprimido. Do lado noturno, ela se estende por centenas de milhares de milhas, meio que como um cachecol preso em uma tempestade de vento. Essa cauda pode capturar partículas carregadas e depois lançá-las em rajadas, por isso o clima espacial pode passar de calmo para agitado num piscar de olhos. Estar perto do ponto L2 permite que Blue e Gold pratiquem a coleta de dados no ambiente espacial da Terra. Aí vem a parte divertida. Em vez de gastar tonelada de combustível, eles voltam em direção à Terra e usam sua gravidade como um estilingue. Basicamente, a espaçonave cai em direção à Terra. À medida que se aproxima, a gravidade a puxa cada vez mais rápido. Mas ela não cai. Ela faz uma curva ao redor do planeta e dispara para o outro lado. É como se você segurasse um carrossel em movimento rápido por 1 segundo enquanto está de skate. Você usa o movimento para ir mais rápido quando solta o apoio. A Terra já está se movendo ao redor do Sol. Então, quando a espaçonave passa por aqui, ela rouba um pouquinho desse movimento e sai com velocidade extra. É isso mesmo que você ouviu. Os satélites estão literalmente roubando a energia orbital da Terra. Ao pegar esse impulso, Blue e Gold estão tecnicamente desacelerando o nosso planeta inteiro. Mas não entre em pânico. Os cálculos mostram que, como a Terra é enorme, esse roubo é infinitamente pequeno. Ufa! Depois disso, é rumo ao planeta vermelho. Marte está exposto de um jeito que a Terra não está. Ele não tem um escudo magnético cobrindo o planeta inteiro. Em vez disso, Marte tem manchas magnéticas espalhadas na crosta e uma camada superficial fina que o Sol pode afetar diretamente. Uma rajada do vento solar pode atingir Marte e começar a arrancar sua atmosfera, como um vento levantando poeira do chão. Esse processo pode provocar auroras globais e se intensificar rapidamente durante tempestades, arrancando gases para o espaço. Por causa disso, 2 trajetos próximos ao redor de Marte podem nos dar leituras completamente diferentes. É como andar por um parquinho ventano. E um ponto parece quase parado, e aí só alguns passos adiante ou alguns minutos depois, uma rajada te acerta e leva seu chapéu embora. Uma passagem pode parecer calma. Na próxima, um pouco depois ou um pouco para o lado, pode parecer que a atmosfera está perdendo partículas rapidamente. E quando aquele gás superior se transforma em partículas carregadas, fica muito mais fácil de ser removido. Partículas carregadas respondem a forças elétricas e magnéticas, então o vento solar pode pegá-las e levá-las para o espaço. É por isso que o Escape-Aid voa em dupla. Ao redor de Marte, Blue e Gold vão criar uma formação que a NASA chama de Fio de Pérolas. É quando uma espaçonave passa por uma região e a outra vem logo depois, às vezes só uns 30 minutos atrás. Se a primeira encontra um espaço calmo e a segunda, de repente, observa um pico de partículas escapando, algo deve ter mudado nesse curto período. Ou o vento solar ficou mais forte ou Marte girou para uma posição mais exposta. Com 2 passagens dá para saber qual das 2 opções aconteceu. Elas também não vão ficar perto de Marte o tempo todo.
Elas vão percorrer uma faixa enorme, indo de cerca de 100 até aproximadamente 6.200 milhas de altitude. Perto de 100 milhas, você está só tocando o topo da atmosfera. Mais longe, o vento solar domina, e é aí que as partículas escapando são varridas para trás do planeta como uma trilha. Agora, chegar a Marte exige frear no segundo exato e perfeito. No espaço, não há margem para erro. Se chegar rápido demais ou acionar os motores tarde demais, os satélites simplesmente vão passar direto por Marte e continuar pelo espaço profundo, como um carro que perde a saída na estrada. Ambas as naves vão executar uma queima crítica dos motores para serem capturadas na órbita de Marte. Elas não vão entrar imediatamente num círculo apertado. Em vez disso, primeiro, elas vão entrar em um enorme laço oval que se afasta bastante e depois mergulha de volta. Uma volta completa leva cerca de 60 horas. Fazer tudo devagar dá tempo para a equipe checar o hardware e ajustar a órbita com segurança até chegar à configuração final para a ciência. Apressar o processo pode facilmente acabar em um acidente espetacular. Um enorme relógio está correndo em segundo plano nessa missão. No final de 2027, Marte terá se deslocado em direção à conjunção solar. O Sol vai bloquear fisicamente a linha de visão entre a Terra e Marte. A comunicação vai sofrer atrasos ou até ser totalmente interrompida por um tempo. Enviar um único comando pode levar horas. Receber confirmações demoraria ainda mais. Os engenheiros vão estar completamente no escuro. A Scaped precisa terminar suas principais mudanças de órbita antes que essa janela se feche. É uma corrida em 2 etapas: frenar suavemente para entrar em órbita e, em seguida, garantir a formação científica antes que o Sol corte a linha de comunicação. Estudar a atmosfera de Marte não serve só para causar impacto. Na verdade, isso faz diferença para nossa tecnologia. A Terra tem pontos fracos em seu campo magnético, e o maior deles é a anomalia do Atlântico Sul. É um enorme buraco de radiação sobre o oceano, onde partículas carregadas chegam perto o suficiente para atrapalhar os satélites. Se passar por lá despreparado, a radiação solar pode inverter bits digitais, como se estivesse ligando e desligando interruptores, causando comandos fantasmas, reinicializações aleatórias ou até fritando equipamentos que custam milhões de dólares. Às vezes, os engenheiros desligam instrumentos inteiros só para garantir que eles sobrevivam. Essa anomalia até prega peças nos seus olhos. Astronautas na ISS veem flashes repentinos de luz branca mesmo de olhos fechados, quando partículas de alta energia atravessam o casco e atingem seus nervos ópticos. E a Essia não está parada no mesmo lugar. Ela está se deslocando, crescendo e, às vezes, se dividindo em 2 zonas quentes fervendo. Ao observar o Sol destruindo a atmosfera de Marte, Blue e Gold vão mostrar de perto o clima espacial extremo. Isso vai acrescentar mais algumas equações aos nossos modelos e talvez até nos ensinar como proteger melhor nossos satélites e redes de energia. O Sol está se preparando para virar, pois seus polos magnéticos estão se invertendo. Assim como a Terra, nossa estrela tem um norte magnético e um sul magnético. Mas ao contrário daqui, a inversão dos polos solares é mais frequente e mais fácil de prever. Espera-se que a próxima ocorra este ano, entre abril e agosto. Por mais apocalíptico que isso possa parecer, não é preciso se preocupar. Se você tem cerca de 30 anos, já passou por esse fenômeno mais de uma vez, pois o Sol gira a cada 11 anos. Provavelmente você não notou nenhuma mudança naquela época, porque esse processo não afeta muito a nossa vida. Só que dessa vez, as coisas podem ser um pouco diferentes. Na Terra, as correntes oceânicas são movimentos que desempenham um papel crucial na influência do clima e do tempo, distribuindo o calor do Equador para os polos. No Sol, essas correntes são mais parecidas com o oceano de plasma. Porém, elas não apenas transportam calor, mas também energia eletromagnética. Isso acontece porque o Sol é uma enorme bola de gases quentes e ionizados que continuam fluindo dentro de seu núcleo. Ao fundir átomos de hidrogênio e formar hélio, nossa estrela libera uma quantidade enorme de energia, levando a essas correntes elétricas de fluxo intenso. E sempre que há correntes, há campos magnéticos. É mais fácil de entender se você pensar naquele experimento clássico com um fio e um prego que provavelmente realizou na escola primária. Quando a eletricidade flui por um fio, ela cria um campo magnético ao redor dele. Portanto, quando você conecta um fio a uma bateria e o envolve em um prego, este se torna um ímã. Isso é semelhante à forma como as correntes elétricas criam campos magnéticos no Sol. Todo esse processo com a ajuda do qual o Sol gera seu campo magnético é chamado de dínamo.
Não podemos observá-lo diretamente, mas podemos ver seus efeitos na superfície solar. Quando os fluxos de plasma e magnetismo se tornam instáveis e intensos, se manifestam como manchas solares. Você sabe, aquelas áreas escuras na superfície da estrela. Muito sobre como o dínamo funciona permanece um mistério, mas os cientistas aprenderam algo importante depois de observar essas manchas por séculos. O processo do dínamo segue um padrão. A cada década, aproximadamente, ele se reorganiza. Os campos magnéticos polares do Sol se enfraquecem, chegando a zero, e depois retornam, mas com a polaridade oposta. Na década de 50, os pesquisadores descobriram que quando as manchas solares começam a aumentar e a se tornar mais intensas, significa que os polos estão se preparando para uma inversão. E nos últimos anos, a atividade solar tem sido fora de série. Estamos falando de mais erupções solares, mais explosões de radiação eletromagnética e mais bolhas de plasma sendo ejetadas no espaço. É como se estivéssemos sentados na primeira fila da mais épica exibição de fogos de artifício do Sistema Solar. De fato, o Sol não tem estado tão animado há provavelmente 2 décadas. No momento, os especialistas acreditam que os campos polares estão quase em sincronia e se enfraquecem constantemente, aproximando-se cada vez mais de zero. Mas ainda não chegamos ao ponto de reversão. Embora possa parecer que o Sol muda seus polos magnéticos como um relógio a cada 11 anos, a verdade é que isso não é tão simples quanto parece. Esse caminho pode ser acidentado, e alguns aspectos do fenômeno ainda são muito difíceis de prever. Veja o último ciclo, por exemplo. O hemisfério norte começou sua virada magnética no início de junho de 2012, mas depois teve um pequeno problema e permaneceu em torno do ponto neutro até o final de 2014. Enquanto isso, no hemisfério sul, as coisas foram mais tranquilas, com a mudança de polaridade em meados de 2013. Desta vez, o Sol está realmente se comportando bem. As coisas parecem estar ocorrendo de forma mais suave neste ciclo, com os polos fazendo a transição de forma mais uniforme. Mas a questão é a seguinte: os processos de reversão nunca são os mesmos. É isso que torna esse fenômeno tão interessante de se observar, mas ao mesmo tempo é difícil prever como isso nos afetará aqui embaixo. Aqui na Terra, não precisamos nos preocupar muito com essas intensas explosões solares que acontecem a 150 milhões de quilômetros de distância. Mas se, e eu enfatizo se, uma tempestade solar chegasse ao nosso planeta, a principal ameaça que ela traria seria provavelmente a interrupção dos satélites de comunicação no espaço. Entretanto, as coisas podem ser diferentes nessa inversão de ciclo que ocorrerá em 2024, porque o número de satélites disparou nos últimos anos. Por exemplo, somente o sistema Starlink de Elon Musk envolve mais de 4.000 deles. Todos, juntamente com os de comunicação e GPS, podem ser afetados ou até mesmo destruídos por uma forte tempestade solar. Embora as chances de uma poderosa tempestade solar atingir a Terra sejam baixas, isso não é impossível. Em 1949, durante o evento Carrington, ocorreu uma perto do pico do ciclo solar, fazendo com que as correntes atravessassem as linhas telegráficas, provocando incêndios e interrompendo as mensagens em todo o mundo. A Terra ficou em silêncio quando as comunicações telegráficas falharam. Imagine o que uma tempestade solar poderia fazer com o grande número de satélites que temos hoje. Isso poderia afetar tudo do que dependemos diariamente, desde comunicações e navegação baseadas no espaço até serviços de previsão do tempo. A distribuição de energia no nível do solo também poderia ser afetada. Você pode esquecer de assistir ao YouTube ou ao Incrível, porque se esse evento ocorresse hoje, poderia causar um apocalipse na internet, deixando inúmeras pessoas e empresas offline. Há uma previsão que diz que se um evento do tipo Carrington acontecesse hoje, resultaria em danos que variariam de 0,6 a 2,6 trilhões de dólares. E estou falando apenas dos Estados Unidos. Felizmente para nós, tempestades solares tão intensas quanto o evento Carrington ocorrem apenas uma vez a cada 500 anos, aproximadamente. Más notícias para os satélites de comunicação, mas ótimas notícias para os observadores de auroras. Durante o evento de Carrington, deslumbrantes auroras boreais iluminaram o céu enquanto os shows de luzes polares se estenderam muito além de suas faixas habituais. As luzes do norte foram vistas tão ao sul quanto Cuba e Honolulu, no Havaí, enquanto as do sul foram avistadas tão ao norte quanto Santiago, no Chile. Para muitas pessoas em todo o mundo, esse foi o primeiro vislumbre da aurora, deixando-as obcecadas com o céu excepcionalmente brilhante.
Algumas pensaram que era o fim do mundo, enquanto outras começaram o dia cedo, pensando que o sol havia nascido depois de ouvir o chilrear dos pássaros e ver o céu brilhante. Hoje, sabemos que não há nada de estranho nisso, considerando que o aparecimento de auroras em latitudes mais baixas é um dos efeitos esperados da inversão do polo magnético do Sol. Normalmente, esses fenômenos deslumbrantes são encontrados entre 60 e 75 graus de latitude, mas durante a última inversão do polo magnético em 2013, auroras intensas foram observadas abaixo de 50 graus. Testemunhas oculares as descreveram como vermelho sangue ou vermelho carmesim profundo, brilhando tão intensamente que era possível ler um jornal sob sua luz. É importante estudar esse fenômeno e não temê-lo. A inversão dos polos magnéticos do Sol é, na verdade, uma grande oportunidade para os cientistas entenderem melhor o funcionamento da nossa estrela. Como ainda faltam muitas peças em toda a situação do dínamo, ainda não somos muito bons em prever por que alguns ciclos solares são mais intensos do que outros, ou quando exatamente ocorrerá uma ejeção de massa coronal. Mas ser capaz de prever isso está se tornando cada vez mais necessário à medida que nos aventuramos no espaço. Quanto mais pessoas estiverem fora da Terra, mais expostas estarão a essas fortes tempestades solares. É por isso que a comunidade científica quer saber com mais precisão quando uma tempestade solar pode causar danos a espaçonaves e estações espaciais. Além disso, isso ajudaria os meteorologistas a progredir na previsão do tempo, não apenas na Terra, mas também no espaço. O objetivo é tornar as viagens espaciais mais seguras, pois o interesse em missões tripuladas à Lua e a Marte cresce a cada ano. Outro motivo pelo qual é importante aprender mais sobre a inversão do polo do Sol é entender melhor como funciona o misterioso interior da estrela. Na verdade, isso poderia nos ajudar a descobrir os aspectos de outras estrelas no universo e talvez chegar mais perto de responder a pergunta definitiva: por que estamos aqui?